Fala pessoal, beleza? Então, vamos continuar aqui a nossa aulinha sobre funções, falar um pouquinho sobre funções aninhadas. Então, funções aninhadas são funções que chamam outras funções, diferentemente daquela função do vídeo anterior, que vai estar aí linkado aí na descrição deste vídeo. Ou não, porque talvez eu não saiba fazer isso. De qualquer forma, uma função ela pode fazer uso de outras funções para ter acesso a alguns serviços interessantes. Algumas funções podem fazer chamadas recursivas. Eu parto do princípio que você sabe que é uma chamada recursiva, porque você já fez as disciplinas de programação estruturada e laboratório de programação. Ou não. De qualquer forma, a gente vai seguir. Tá? E aí, quando você faz uma função que chama outras funções, a gente precisa ter bastante atenção, porque os registradores vão ser compartilhados entre essas funções. E aí é importante salvar todos os registradores na pilha antes de chamar outra função, porque senão você vai criar uma grande bagunça. E isso a gente não quer, né? Pois vamos lá. Dar um exemplo bem simples de uma função recursiva, de uma função fatorial. Então aqui temos a função fact, que calcula o fatorial. Ela pede um inteiro n e retorna um inteiro. Ela é super simples. Se n for menor do que 1, ela retorna 1. Se não, ela retorna n vezes o fatorial de n menos 1. O fatorial é uma função bem simples de você implementar de forma recursiva. Então vamos lá. A nossa variável n ela vai ser alocada ao registrador A0. Né? E aqui eu tenho um código. Só que ao invés de mostrar o código aqui, eu vou mostrar o código no nosso simulador. Tá? Então vamos lá para o Mars. Então aqui no Mars eu tenho um código, eu vou explicar aqui do início. Então eu fiz um código bem simplesinho, criei aqui uma seção de dados, eu criei uma variável var que eu não uso, então não sei porque eu criei, mas está criada. Crio uma seção de código, né? Declaro aqui o meu label man e a gente inicia. Então temos aqui, eu jogo o valor 3 no AI usando a instrução load mediate. Em seguida eu chamo a função fact, que vai calcular o fatorial, né? Usando o JL, que é o jump and link. Então vamos lá para o fact. O que é que ele faz? Logo de início, ele precisa ajustar a pilha. Então, sempre que a gente inicia uma função, a primeira coisa é salvar os registradores que vão ser utilizados na pilha. Aí você pergunta, mas como é que eu sei quais são os registradores? Normalmente, talvez você não saiba no início que você criar a função. Então, você escreve a função e depois você adiciona o código que salva tudo na pilha. Tá? Então, aqui ele cria dois espaços na pilha, né? Ele soma a pilha com menos 8, então isso cria espaço para duas palavras. Em seguida ele salva o RA na pilha. Por que ele salva o RA na pilha? O RA é o Return Address, ele armazena o endereço de retorno. Se eu desejo um dia voltar para quem chamou, e eu estou numa função que chama outra função, eu preciso salvar o RA. Por quê? Porque no momento que eu executar um JL, o RA vai ser sobrescrito e eu vou perder o valor de retorno da função pai. Então é preciso salvá-lo. Em seguida ele salva o A0, que é o parâmetro de entrada. Aqui ele faz aquele trecho do código lá em C, que ele verifica se o n é menor do que 1. Então, primeiro que ele faz um SLTI, que ele verifica se A0 é menor do que 1. Se for menor do que 1, T0 vai ter 1. Se for o contrário, vai ter 0. E aqui ele faz um BQ, né? T0 comparando com 0. Se T0 for igual a 0, ele pula para L1. Senão ele vem para cá e ele retorna o valor da função no V0. Então o que ele faz? Faz uma DDI V0 com o registrador 0 e o valor inteiro 1. O registrador 0 sempre armazena 0, então no final dessa instrução eu vou ter V0 igual a 1. Em seguida ele ajusta a pilha, né, para retirar os dois itens que ele havia adicionado. Você pode estar se perguntando, mas ele não fez o LW antes. Por que ele não fez? Porque ele não alterou os valores, tá? Então ele não precisa restaurar. Ele só faz modificar a pilha. Em seguida ele chama o JRRA e ele pula para quem chamou. Se não, ele vai vir aqui para o L1. E no L1 o que ele faz? Ele decrementa o A0, chama o fact, só que agora com A0 decrementado. Depois que ele chama o fact, ele vai restaurar o valor do A0 e o valor do RA, vai ajustar o ponteiro da pilha, o SP, e faz a multiplicação do A0 com o V0, ou seja, o valor atual, o N, com o N-1, né, o fatorial de N-1, e joga no V0 e em seguida retorna.
tá? E essa é a execução dele. Eu vou executar o código aqui do início, vou reiniciar aqui, tá? Então vamos lá, ele vai colocar o valor 3 no A0, opa, desculpa, aqui, ele vai jogar o valor 3 no A0, tá aqui o valor 3 no A0, vai pular para o FACT, é que ele vai ajustar a pilha, né? Salva os valores, compara o A1 com 1, no caso, desculpa, o A0 com 1, no caso o A0 tem o valor 3, que é maior do que 1, então ele vai vir, né? Esse B aqui não vai ser, esse B aqui, ele não vai ser executado, né? E aí o que acontece? Ele vai decrementar o A0 vai para 2, vai chamar novamente o FACT, é uma função recursiva, ele vem aqui para o FACT, ajusta a pilha, verifica se o A0 é menor do que 1, e aí não é, aí ele vai decrementar o A0, chama de novo o fatorial, aí vai de novo ajustar a pilha, né? Aí ele vai testar e finalmente, né? Não é, volta, até que ele não vai pular mais, vai retornar o valor 1 no V0, e aí ele retorna para a primeira chamada. Ele restaura a pilha, faz a multiplicação e retorna para a segunda chamada. Restaura a pilha, faz a multiplicação, retorna para a terceira, restaura a pilha, né, faz a multiplicação, e aí ele retorna no final, e a gente pode ver o valor do cálculo dele aqui no V0. Então, o fatorial de 3 deu o valor 6, e aí ele finaliza a execução dele. Beleza? Talvez tenha ficado um pouquinho complicado de acompanhar, mas vocês repetem em casa e deve estar tudo certo para entender. Pois valeu, pessoal, abraço, até a próxima.